Jeová, Pai de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto nessa madrugada 23/12/2025, terça-feira, 00h20, meia-noite e 20, terça-feira, mês de dezembro. Vamos lá. A tradição dos anciões, Marcos capítulo 7, MAT 15:1, 20, etc. Juntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendia. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram aos fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas nosso coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinam doutrinas que são mandamento de homem. Por isso que eu falo, aqui não segue mandamento de homem. Tá vendo? Ó? Presta bem no versículo 7. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Em vão, porém, me honra. Presta atenção, ó. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamento de homem. Tá vendo? Aqui não segue doutrina de homens, mas essa igreja aqui não segue doutrina de homem nenhuma, nem de mulheres nenhuma. Isso serve tanto para homens como para mulheres. Aqui não segue doutrina de homem, nem doutrina de mulher nenhuma. Aqui segue a doutrina é do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da minha fé somente. Continuando, porque deixando o mandamento de Jeová, retém a tradição dos homens, como lavar do jarro, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia eles: bem invalidais o mandamento de Jeová para guardardes a vossa tradição. Tá vendo? Tem gente que vive em tradição. Tem que sair fora dessas pessoas aqui. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, quem maldizer o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar de mim, é corban, isto é, oferta ao Senhor. Continuando. Nada mais lhe deixai fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Jeová pela vossa tradição que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Prestou atenção nessa palavra aqui, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Se é que tem cérebro. Se não tiver cérebro, vai tratar. Presta bem atenção. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Quando fala homem e mulher também, viu? Homem, mulher, criança, qualquer um. Porque até criança fala palavrão. Agora não é só palavrão. Até criança bate no rosto do pai e da mãe. Né? Então, mas o que sai dele, isso que contamina o homem, tá vendo? Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa dos seus discípulos, o interrogava acerca dessa parábola, e ele disse: assim também vós estáis sem entendimento. Viu? Como vocês do outro lado também. Vocês estão igual esse povo aqui, sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não pode contaminar. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Tá vendo? Mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Tá vendo? Continuando. E dizia: o que sai do homem, isso que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e o homicídio. Viu? O que eu falo? O que eu já falei milhares de vezes? Vai mudar vocês por dentro do coração primeiro? Vai mudar por dentro primeiro, não muda por fora não. Não caça dar banho por fora, não vai dar banho por dentro. Tá vendo? Quando vocês não mudar o coração, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, não terá salvação em nada. Presta atenção aqui, ó. Os maus pensamentos. Presta atenção? Os maus pensamentos. Presta atenção nessa palavra aqui. Pessoa que fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos dízimos, ofertas, fala mal da palavra, não obedece a palavra. Tá vendo, qual? Os maus pensamentos. Os adultérios, aqueles que amam trair, a mulher que ama atrair o homem que ama atrair a mulher. As prostituições, os homicídios. Prostituição
É homem e mulher que não para com ninguém. A mulher não para com ninguém e o homem não para com ninguém. O adultério é traição. Aqui é a mulher que não para com ninguém e o homem que não para com ninguém, né? Os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades e o engano, a dissolução, a inveja. Como hoje, ó, hoje está cheio disso aqui na inveja, né? A inveja está pior do que esses aqui, ó, do que furto, né? Antes os furtos estava pior, só que hoje isso aqui que está pior. A blasfêmia, isso aqui também está pior. A soberba, isso aqui também está pior. E a loucura, tá vendo? Tá vendo? A loucura. É que a maioria das mulheres e os homens hoje tá tudo louco. Vai te levar para o inferno, vocês vão ver. Vai te levar vocês para o lago de fogo. Não sai dessa loucura pra ver, não. Tudo tá na palavra, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos. Tudo que está acontecendo hoje está aqui. Só não quer enxergar e quem não quer enxergar. É só isso. Tudo que está acontecendo no mundo, tudo está aqui. Hoje o que nós estamos vendo é isso aqui, ó. Isso aqui tá demais da conta. E quem tem isso aqui vai para o inferno? Vai. O inferno está esperando e está guardando essas pessoas aqui, ó, que tem isso aqui. Continuando, todos esses males procedem de dentro e contaminam, viu lá? No caso, você não limpar o coração primeiro, não? Já parou para pensar? Dentro do coração do homem tem tudo isso aqui? Já parou para pensar? Aquele que não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, eles vivem nisso aqui, o coração deles vive em tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Por isso que Jeová não abençoa suas vidas, gente. Continuando, a mulher cananeia, MAT 15:20-28, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pode esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, e o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Cura de um surdo e gago de Decápolis. Ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram ali um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Então vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa madrugada em Marcos capítulo 7. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesse canal. E abençoe essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, são dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.